somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai eterno, mais uma vez, ó Deus, nós glorificamos o seu santo nome para mais uma oportunidade que o Senhor nos ajuda aqui nessa noite, uma oportunidade para que o Senhor nos abençoe nessa noite, mais uma oportunidade que nós temos para o Senhor tratar conosco e melhorar o nosso entendimento através da Tua palavra revelada. Obrigado, meu Deus, que o Senhor possa fortificar, dar a nós, Pai, cada vez mais sustentação da nossa fé, através da Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos aqui de Citrolândia. Deus abençoe a todos os irmãos, a igreja. Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos ler as Escrituras. Vamos ler no livro de Isaías. Eu quero ler 4 Escrituras. Eu quero tomar Isaías 7,14, Isaías 9,6, Mateus capítulo 1, do 18 ao 23 e Filipenses 2, do versículo 6 ao 8. Mas nós tomaremos primeiro no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eu quero falar nessa noite sobre a finalidade de Deus vir na forma humana. Qual foi a finalidade? A finalidade de Deus vir na forma humana. Qual foi essa finalidade? Isaías 7,14. Leiamos. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 9, verso 6. Será um estudo. Nós faremos um estudo aqui nesta noite. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Aleluia. Príncipe da Paz. Glória. No livro de São Mateus, capítulo 1, versículo 18. São Mateus, capítulo 1, versículo 18, até o versículo 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, profeta aqui é Isaías, 23,
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. No livro de Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8. Filipenses, capítulo 2, do verso 6 ao 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém, irmãos? Amém. Vejam bem, semelhante aos homens. Por que Deus tomou? Qual foi a finalidade dele vir em forma humana? Nós vamos descobrir nessa noite. Amém? 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, ó Pai, com a Tua palavra. E somente através da Tua revelação, não a revelação de um homem, não a revelação de uma igreja, não a revelação de um credo, de um dogma, mas a revelação que vem de Ti, Senhor. Ó Deus, toda a revelação acerca do Senhor vem do céu. Abençoa cada um nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem. No dia 13, que será o segundo sábado de junho, nós teremos a Santa Ceia e também teremos a dedicação. Teremos aqui a dedicação deste lugar aqui em Citrolândia, deste pequeno templo, nas quais tem sido trabalhado para se tornar um. Amanhã o irmão Lafayette vai fazer a pintura, vai terminar com a pintura, para nós colocarmos os quadros aqui, para quando nós tivermos algum ensinamento sobre aquilo que está posto nos quadros, nós podemos nos direcionar a eles. Amém? Então, dia 13 será a Santa Ceia, o segundo sábado de junho, e também será a dedicação aqui desse local. Ainda não foi dedicado. Nós ainda não dedicamos porque esperávamos que ficasse pronto. Muito bem. Está conosco nessa noite o irmão Luiz Carlos. O Luiz Carlos é um irmão que pertenceu ao sistema chamado Deus e Amor. Muitos anos, né, irmão Luiz? Muitos anos, né? Muitos anos. Foi obreiro da Deus e Amor também, como eu também. Foi dirigente, né? O senhor foi dirigente na Venezuela. Foi dirigente até na Venezuela, dirigiu a Igreja Deus e Amor até lá. E desde então, tem algum tempo que ele estava parado e ouvindo a rádio, o programa de rádio, o programa Voz de Deus, na Rádio Fundamental. Deus tem despertado sua alma. Deus tem despertado sua alma, seu espírito, para ficar com a palavra de Deus, né? E nós iremos batizá-lo no nome do Senhor Jesus, né? Domingo, né, irmão? Domingo às 9 horas da manhã haverá mais batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Também outras pessoas aparecerão. Então, se Deus permitir, nós teremos batismo do domingo, às 9 horas da manhã. Sábado passado, nós tivemos também batismo, batizamos alguns irmãos, e nós teremos mais batismo também. Amém? Amém. Então, sábado que vem, sábado, dia 13, nós teremos a dedicação, né? E para nós dedicarmos aqui o trabalho na casa do Senhor. Eu creio que não pediria o irmão, porque o local é pequeno, né? Creio que vai dar para comportar os irmãos, vai vir os irmãos lá de Sazedo. Creio que deve vir alguns irmãos de Sazedo, os irmãos
também de Joatuba. Não sei se vai vir os irmãos lá de Vespasiano, né? Mas deve vir. Muito bem. Certo, tá certo. Muito bem, irmãos. Vamos falar um pouco sobre a finalidade de Deus vir na forma humana. Depois que nós terminarmos esse estudo, nós cantaremos um hino para a igreja. Agora, nós sabemos que Deus é Espírito. Amém. Não é? Amém. A Bíblia diz, Deus é Espírito. Agora, a finalidade de Deus vir na forma humana foi porque houve uma necessidade. E essa necessidade, sendo de grande responsabilidade, o irmão Brana disse que ele não poderia confiar esse plano de redenção a nenhum outro. A necessidade é porque o homem havia caído. O homem perdeu os direitos de viver eternamente. O homem vivia eternamente com Deus, em paz com Deus. Mas quando o homem caiu, o homem perdeu os direitos que estava contido no livro da redenção. E quando o homem caiu, ele havia caído de uma posição na qual se encontra hoje, onde toda essa decadência moral e social, onde todo esse pecado se reina em nosso tempo, nosso meio, é por causa da queda do homem da posição da palavra. E quando o homem não está posicionado com Deus em sua palavra, nós só temos pecado. E, no entanto, nas leis de redenção de Deus, era necessário que, para Deus redimir esse homem, para Deus trazê-lo de volta, para Deus comprá-lo, era necessário que um parente redentor viesse. Era necessário que um semelhante, um redentor semelhante, igual, com as mesmas características, com as mesmas afeições, com as mesmas necessidades, viesse aqui nessa terra. Deus não podia mandar um anjo. O anjo nunca tinha pecado. Deus não podia enviar um querubim. Seu trabalho é proteger. Deus não podia enviar os serafins. Seu trabalho é ficar diante de Deus de dia e de noite, cantando: só o Senhor é Deus. Santo, santo é o Senhor. Amém. Então, diante desta grande necessidade, o homem havia caído da própria palavra. Deus pôs no homem uma lei para que ele obedecesse. E aquela lei não sendo obedecida, aquela lei geraria na morte. E quando o homem desobedeceu a Deus, ele provou do outro lado. Ele provou da condenação. Ele provou a condenação quando a lei de Deus teve que operar. O homem provou da morte. Deus teria que cumprir sua lei. Deus não podia voltar em sua palavra.
Quando Deus disse: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Deus não podia voltar atrás. Adão se entristeceu, entristeceu. Adão chorou, pode ter chorado. Adão ficou desesperado, pode ter ficado. Mas nenhuma atitude que eles fizessem poderia fazer Deus voltar atrás na sua palavra. Porque Deus tinha que cumprir sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Adão tentou fazer um meio, uma maneira de fugir. Ele foi lá, dentro dos arbustos, quando viu que estava nu, foi lá, tomou uma folha de figo, e então envolveu suas partes íntimas, e tentou esconder sua nudez. Mas isso não adiantou nada. Deus tinha que providenciar, Deus tinha que cumprir, Deus tinha que velar por sua palavra para fazer cumprir. Deus não podia voltar atrás. Deus então cumpriu sua palavra. Deus então retirou o homem de dentro do Éden, o expulsou de dentro do Éden, para que ele não pudesse voltar e comer da árvore da vida, e assim então viver. Deus o expulsou do Éden. Mas antes que Deus os expulsasse do Éden, Deus fez um caminho para que eles voltassem novamente. Deus então viu que aquele caminho que Adão tomou, de pegar as folhas de figueira e tampar sua nudez, pensando que ele poderia cobrir com algum tipo de cobertura religiosa, aquilo não serviu para Deus. Deus então, para abrir caminho e para trazê-los de novo através de um caminho, Deus então matou um cordeiro. E lá no Éden mesmo, Deus tirou as peles daquele cordeiro. E aquelas peles ainda ensanguentadas, o envolveu. Pega Gênesis 3, vocês verão. O envolveu com aquelas peles. E então eles saíram do Éden envolvidos com as peles do cordeiro, mostrando que um dia, lá no fim, lá no futuro, Deus nos envolveria com o sangue do cordeiro. Amém, irmãos? Que Deus nos cobriria através do sangue do cordeiro. Então, Deus então cumpriu sua palavra. Agora observe que o irmão Brana diz na mensagem Conferência com Deus, ele disse que antes dele descer aqui na terra, ele reuniu com os anjos e fez uma conferência no céu. Fez uma conferência. Aí o irmão Brana explica, para que serve conferência? Porque os governos fazem conferência rapidamente. É porque algo é emergencial. Toda conferência é emergencial. Uma reunião extraordinária para poder votar uma emenda, para poder votar certo artigo na lei, quando eles fazem reuniões às pressas, uma conferência, é porque existe uma emergência. E quando Deus fez aquela conferência no céu, é porque houve uma emergência. Amém, irmãos? Amém. Houve uma emergência, algo tinha que ser feito. Algo tinha que ser feito. Um plano tinha que ser traçado. Um plano tinha que ser elaborado. Algo teria que ser feito para garantir de volta, para que o homem pudesse voltar de novo a ter companheirismo com Deus. Amém. Portanto, aquela conferência foi feita. Amém, irmãos? Amém. Agora, a finalidade de Deus vir a esta terra na forma humana, a sua maior finalidade era morrer.
Mas para ele vir e morrer, ele tinha que nascer primeiro. Amém, irmão? Amém. Tinha que nascer primeiro. A maior finalidade de Deus, a finalidade dele vir na forma humana, sua finalidade era morrer. Porque esse era o preço da redenção, morte. Este era o preço, morte. Amém, irmão? Amém. Tinha que haver um preço a ser pago. E esse preço seria o preço de vida. Uma vida tinha que ser entregue. Uma vida tinha que ser dada, entregue. Esta vida, então, sendo entregue, geraria morte. E na redenção de Deus, no livro de redenção, para trazer o homem de volta, para redimi-lo, era necessário uma morte. Os irmãos estão entendendo? Amém. Um anjo não poderia morrer. Um querubim não podia morrer. Um serafim não podia. Deus sendo espírito, muito menos ainda, porque ele é espírito. Mas este grande espírito, Deus, criador de todas as coisas, ele traçou um plano. Amém, irmão? Amém. E como criador, ele pode fazer qualquer coisa. Amém. Aleluia. Amém? Amém. A finalidade de Deus maior em vir nesta terra na forma humana, a sua finalidade era morrer. Mas para morrer era necessário ele nascer primeiro. Amém? Amém. Nascer primeiro. Porque se ele não nascesse, de forma alguma, ele jamais poderia morrer. Na mensagem Conferência com Deus, parágrafo 106, Conferência com Deus 106, ele disse: muitos anos atrás houve uma conferência, gostaria de falar dela só um momento. Esta foi quando a estação natalina, a palavra Natal quer dizer nascimento, na qual estamos entrando agora. O irmão Breno pregou essa mensagem no tempo de Natal, acerca do que seria este plano de redenção. E foi decidido por Deus que ele se tornaria homem, que ele desceria e tomaria sua própria maldição sobre si mesmo. Amém? Amém. Não seria justo ele enviar um anjo. Não seria justo ele enviar nenhuma outra pessoa. Mesmo que ele tivesse um filho, não seria justo ele enviar seu filho. 107. Não seria justo eu fazer José sofrer pelas coisas que eu determinei em julgamento. Vamos falar de José, seu filho. E não seria justo ao fazê-lo. Se prescrevi meu julgamento, eu quero redimi-lo. A única coisa que posso fazer é sofrer por isto eu mesmo. Amém? Amém. Aquele foi o sinal. Aquele foi o golpe mortal em Satanás. Amém, irmão? Amém. Então eu quero que os irmãos prestem atenção, porque às vezes vocês vão ver a gente ler certos parágrafos que parecem chocar com a Bíblia, mas não é. Por exemplo, você pega São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Amém, irmãos? Amém. Está escrito assim? Então, quando a palavra filho aparece ali, está falando do corpo gerado. Amém, irmãos? O corpo gerado tornou-se filho. Aleluia. Amém? Amém. O corpo gerado se tornou filho. E como filho estava prometido. Amém, irmão? Amém. E como filho estava prometido nas Escrituras. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então observe bem que nós vamos ler a mensagem, um super sinal. Vamos pegar o 111, Conferência com Deus. Mas Deus, para desferir o golpe mortal no pecado, olhe como ele veio, como ele escolheu vir. Houve uma conferência no céu. Como descerás? Perguntaram os anjos. Como descerás, Senhor?
Como vais fazer isto, Pai? Disseram os anjos. 112. Vou me tornar um deles. Amém, irmão? Minha lei de redenção é um parente próximo. Eu terei que ser homem. Eu mesmo. Aquele foi o golpe que nocauteou Satanás. Deus nasceu. Ele poderia ter descido com querubins. Ele poderia ter descido pelas escadarias douradas. Poderia ter havido hinos que fossem cantados pelos céus. Ele poderia ter caminhado até a terra e expulsado todos. Mas quando ele veio, teve a conferência, ele decidiu vir como um bebê. Aleluia. Amém? Amém. Um super sinal. 127. Irmão, quando eu vejo Deus, o Deus do céu, negligenciar seu trono, sua beleza e tudo que ele era, para nascer em cima de um monte de esterco, ser enrolado em faixas, para ser criticado através de seus sinais e maravilhas, para ser chamado de diabo, deveria eu ter vergonha dele? Não, Senhor. Amém, irmão? Amém. Não, Senhor. Ele tomou o meu lugar no Calvário. Ele fez todas estas coisas. Ele condescendeu do céu, ou seja, desceu do trono branco de pérola para se tornar um homem, para provar o meu sofrimento, para ir através da minha tentação, para saber como ser o tipo correto de mediador entre mim, para me guiar e me dirigir para a vida eterna. Amém. Aleluia. Aleluia. O parente redentor 197. Oh, eu estou tão feliz. Você não está, irmão? Eu estou tão alegre em saber que o nosso parente redentor, que o Deus do céu, a qual é Espírito, desceu para a terra e foi feito carne, feito tal como sou, feito tal como você é, e tomou sobre si a forma de carne pecaminosa, não conhecendo o pecado, é claro, para que os nossos pecados pudessem recair sobre ele, e tornou-se parente para nós. Ele tornou-se maldito, não que ele era amaldiçoado, mas ele tornou-se maldito por causa da maldição que estava sobre nós. Amém? Amém. Fez um testemunho público através de sua morte, pagando o preço completo. Amém, irmão? Amém. Veja, pagando o preço completo. 82, o parente redentor. Como poderia haver um sacrifício mais perfeito do que o próprio Deus tornando-se a expiação? Ele mesmo, quando Deus se fez carne, em seu próprio sangue criador, a única maneira que a vida de Deus podia voltar. Amém. Agora, irmãos, quero que os irmãos prestem bem atenção nisso aqui. Agora, quando a Bíblia diz que Jesus teve um nascimento imaculado, isso quer dizer que o nascimento virginal, nós entendemos que a Bíblia diz que Jesus Cristo veio nascido de mulher. Amém? Amém. Nascido de mulher. Porque a primeira mulher que Deus colocou no mundo, chamada Eva, a palavra Eva significa mãe dos viventes. A primeira Eva, ela tirou a vida do mundo. Aí Deus olhou para ela e disse: por que tiraste a vida do mundo através de dores de parto, de conceição, concebimento, trará a vida ao mundo. Os irmãos estão entendendo? Como tiraste a vida do mundo. Ela tirou a vida do mundo engravidando na mente. Agora ela traz vida ao mundo engravidando no ventre.
Quando ela tirou a vida do mundo, ela engravidou-se na mente com uma interpretação de Satanás por meio da serpente. Ela tirou a vida do mundo engravidando na mente. Mas para trazer vida ao mundo, ela engravidaria no ventre, no útero. Quem está entendendo, irmãos? Então o que Deus fez? Para tirar a vida, para tirar a morte que estava no mundo, Deus não veio na mente de Maria, Deus veio no útero de Maria. Amém, irmão? Satanás, para tirar a vida do mundo, veio na mente de Eva. E Deus diz, para você trazer vida ao mundo, agora você dá a luz no útero. Deus, para tirar a morte que estava no mundo, não veio na mente de Maria, como Satanás veio na mente de Eva. Deus veio no útero. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém. Então observe bem, quero que vocês prestem atenção, que Maria foi a transportadora, a incubadora. Maria foi a via pela qual Deus, o grande Deus Espírito, aquele Deus que criou os céus e a terra, desceu até um pequeno embrião, um germe de vida, e se alocou dentro daquele útero. Deus produziu tanto o óvulo como o germe. Deus produziu os dois, tanto como o óvulo como o germe. E através do óvulo e do germe de vida, Deus criou as células sanguíneas, porque Eva, a Maria, não podia ter, Jesus não podia ter o sangue de Maria, e não podia ter o sangue de José. Os irmãos entendem, irmãos? A Bíblia diz que nós somos salvos pelo sangue de Deus. Amém. Atos 20 e 28. Somos salvos pelo sangue de Deus. Se tivesse que fazer um teste de DNA entre Jesus e Maria, não dava certo nunca. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque o sangue de Maria corria o sangue de seu pai, desejo sexual. Mas no sangue de Jesus corria o sangue de Emanuel. Amém, irmão? Deus conosco. Então observe bem a mensagem: a semente não herdará com a palha. 101. Deste modo, veja você, Deus fez tanto o óvulo como o germe. Ele criou ambos no ventre de Maria. E aquele homem não foi outra coisa a não ser o próprio Deus. Aleluia. Que se fez carne e habitou entre nós. Emanuel, não apenas um bom homem, não apenas um profeta. Ele foi um bom homem na verdade, e ele foi um profeta na verdade, mas ele foi o próprio Deus Todo-Poderoso. Ele foi o próprio Deus. Eu estou lendo o parágrafo 101. Somos salvos pelo sangue de Deus, o próprio Deus, não o sangue de uma terceira ou de uma segunda pessoa, mas o sangue da própria pessoa, o próprio Deus, o grande Jeová, se fez sombra sobre Maria, e o Criador criou tanto a célula de sangue, a vida, como também o óvulo. Amém, irmão? Aleluia. Para que Deus fez isso? Para que as células de sangue fossem rompidas no Calvário. Deus fez isso para que a célula sanguínea fosse rompida no Calvário. Então quero que vocês prestem bem atenção nisso, para os irmãos entenderem o plano de redenção do Senhor. Na mensagem unidade, parágrafo 84, unidade 84. Esta é a maneira que é com Jesus. Maria foi simplesmente uma incubadora. Deus a usou como ele faz com qualquer outra mulher. Ela era uma virgem. Ela não havia tido nenhum filho. Ele veio no ventre de uma virgem. Mas Deus, o Criador,
fez ambos, o óvulo e os genes, os criou, portanto foi uma concepção imaculada. Aleluia. Obrigado. Amém, irmãos? Aleluia. Nós não somos salvos pelo sangue de um judeu e nem salvos pelo sangue de um gentil. Somos salvos pelo sangue de Deus. Atos 20 e 28. Amém? Os irmãos estão entendendo? Olha o que o irmão Branham diz na mensagem A Cura da Filha de Jairo. Parágrafo 6. Diz assim: porque o Espírito Santo fez sombra sobre uma virgem que não havia conhecido nenhum macho nesta terra. O Espírito Santo fez sombra nela e criou ele mesmo. O Espírito Santo, que é Deus, entrou no útero de uma virgem. Amém? A cura da filha de Jairo, parágrafo 6. O Espírito Santo entrou no útero de uma virgem e criou uma célula de sangue dele mesmo. E então, quando esta célula de sangue foi rompida no Calvário, aí está o plano. Deus queria criar uma célula sanguínea para que ela pudesse ser rompida no Calvário. Quem está entendendo, irmão? Para que ela pudesse ser rompida no Calvário. Quero que vocês prestem bem atenção. Vê? Libertando o Espírito por meio da sua própria oferta de sangue. O crente vem através do sangue de Jesus Cristo. E o Cordeiro que morreu, o Espírito que saiu do Cordeiro retorna novamente sobre o crente. Amém, irmãos? E ele então volta a se tornar um filho de Deus, como Adão era antes do pecado. Amém? Glória a Deus. Então observe bem que este foi o grande propósito, o grande plano de Deus. Amém, irmãos? Amém. Ei, irmãos, eu fico observando como que os anjos ficam. Eu fico pensando no dia em que, Jesus nasceu, o dia em que Jeová, Emanuel, nasceu, como que os anjos ficaram ali em Belém, todos ali, na expectativa do nascimento do seu Criador. Amém, irmãos? Amém. E os anjos estavam ali, todos. E eles falaram aos pastores que estavam pastoreando por ali. E os pastores foram correndo para onde estava quase para nascer. E então, observe que eles disseram para os pastores: na cidade de Davi hoje nasceu o Senhor. Amém, irmão? Amém. Só existe um Senhor. Amém, irmão? Efésios 4, verso 5. Um só Senhor. Na cidade de Davi hoje vos nasceu o Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. Veja, e os anjos vendo aquilo. Os anjos escoltando aquilo. Os anjos protegendo de todas as maneiras. Os anjos providenciando para que nenhum demônio, nem os demônios do inferno atrapalhassem aquele nascimento imaculado. Amém? Amém? Os anjos ali cantando. E então vendo o seu Criador, vendo o grande mistério de Deus sendo revelado na forma humana. Vendo, aqueles anjos devem ter maravilhado assim. Aqueles anjos devem ter falado assim um para o outro assim: lembra quando fizemos aquela conferência lá no céu? Que ele disse que se tornaria um deles? Olha ele aí na manjedoura. Amém! Amém. Parágrafo 65, o super sinal. Ele poderia ter vindo de outra forma, como eu disse, mas um bebê. Porque ele se fez um bebê quando aquela boquinha de sem dentes abriu pela primeira vez na manjedoura, e o primeiro gritinho que saiu da sua voz, aquele era Deus chorando. Amém, irmão? Era Jeová chorando. Parágrafo 73, um super sinal.
mas ele nasceu em um estábulo, enrolado em faixas, não adulto. Ele não veio ao mundo adulto, mas criança, bebê. Ele era Deus sobre a criação. Ele escolheu fazer isso, não se tornar um homem totalmente maduro. Ele veio para que ele pudesse sofrer os sentimentos dos nenenzinhos. Ele veio para que ele pudesse sofrer o sentimento dos bebezinhos. Ele veio para que ele pudesse passar pelas tentações de um adolescente. Ele passou por todas essas etapas da vida para chegar a ser adulto. Amém? Amém. Para que pudesse ir, para que ele pudesse lutar contra os laços e as ciladas do diabo. Vê? Porque o homem caiu da palavra, e Jesus veio ao mundo para ser tentado de todas as maneiras, como Adão também foi tentado, mas Adão caiu, e então Jesus, sendo nosso segundo Adão, como foi tentado em tudo como de um, e nós escondíamos o rosto. Ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos, disse Isaías 53. Como de um nós escondíamos o rosto, era desprezado e mais indigno entre os homens, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele foi tentado como um de nós, mas sem pecado. E quando Satanás investiu as 3 tentações para Jesus, para poder então ser tentado, Jesus venceu pela palavra. Amém, irmão? Jesus o venceu pela palavra, mas restava Jesus vencer lá embaixo no inferno. Jesus o venceu aqui em cima através da palavra. Jesus venceu cada pecador. Jesus venceu a incredulidade. Jesus venceu os demônios, mas ele precisava vencer o diabo lá embaixo. Quando ele desceu na sua morte, ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão e tomou as chaves da morte do inferno. Venceu aqui em cima, venceu lá no céu, venceu aqui na terra, venceu no inferno. Ele é o grande conquistador. Amém? Amém. Vê, ele escolheu fazer isto e passar por todas as idades e todas as classes como uma pessoa passa. Bebê, jovem, adolescente, rapaz, adulto. Amém, irmãos? Amém. Até morrer. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias? Amém. No livro de Hebreus, capítulo 2. Pode ficar sentado, irmãos. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, está escrito assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Amém? Amém. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. 15, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Amém, irmãos? Amém. Ele veio e foi um de nós e participou das mesmas coisas. Amém? Amém. Colossenses capítulo 1. Colossenses. Vamos pegar o livro de Colossenses capítulo 1, versículo 22. Vamos pegar o versículo 21. Vamos pegar o versículo 20. Colossenses 1, 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más,
agora, contudo, vos reconciliou. Como? No corpo da sua carne. Amém, irmãos? Pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Amém? Esta foi a finalidade de Deus vir aqui na terra na forma humana. Ele veio na forma de homem e, sendo achado na forma de servo, não se usurpou, sendo achado na forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se, cancelou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Amém, irmãos? Amém. Vê? Isto foi o golpe mortal no diabo. Vamos ler em Efésios capítulo 2, versículo 15. Efésios 2, verso 15. Veja, vamos pegar o versículo 13. Efésios 2, 13. Efésios 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz. Isaías 9, versículo 6. Amém, irmãos? Amém. Príncipe da paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne. Amém, irmãos? Amém. Não no espírito. Qual foi a finalidade de Deus vir na forma humana? Qual foi a finalidade de Deus vir na forma humana? Para poder morrer. Amém, irmãos? Amém. Como o irmão Bano explicou aqui, para que a célula de sangue pudesse ser rompida no Calvário. Amém? Amém? Aí ele continua: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vamos pegar Hebreus. Hebreus capítulo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Hebreus 10, versículo 20. Vamos pegar o 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém, irmão? Seu corpo. Amém? Como que chamava aquele corpo? Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos pegar a mensagem, o super sinal. Super sinal 65. Super sinal 65. Ele poderia ter vindo de outra forma. Está vendo? Ele poderia ter vindo de outra forma. Poderia. Mas ele quis vir da maneira que ele quis vir. Como um bebê. Amém? Amém. Um bebê. Um bebê. Vejam bem. Aí ele disse: isto é uma pedra de tropeço para o incrédulo. O incrédulo não crê que Jesus é Deus. O incrédulo não crê que Jesus é Deus. O incrédulo não crê que Jesus, sendo Deus, nasceu aqui nesta terra. Veja, isto é um tropeço para o incrédulo, uma rocha de ofensa, um diabo para o mundo religioso, mas é um sinal eterno para o crente. Um super sinal, um sinal eterno. Deus conosco,
super sinal, Deus manifestado, Deus apresentando a si mesmo ao mundo, vê? Como um fugitivo. Poderia ter vindo de alguma outra maneira, mas ele escolheu vir desta maneira. Deus, e era homem, cada entendimento, homem, veio ao mundo sem nada, mas continuava sendo homem. O que ele estava fazendo? O que ele estava tentando fazer? Ele chorou como um bebê na manjedoura. Ele brincou como um menino na rua. Ele trabalhava como um homem, mas mesmo assim ele era Emanuel. Parágrafo 66. Super sinal. Este é o super sinal. Deus habitando na criação, zombado, uma pedra de tropeço para o incrédulo, uma rocha de ofensa. Vê? Não pode você ver o sinal verdadeiro? É Jeová se tornando um de nós. Amém? Amém? Amém. Por isso que em Filipenses diz que ele, sendo achado na forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Ele foi achado na forma de homem. Amém, irmãos? Amém. Agora, eu quero tomar aqui outras mensagens. Eu quero tomar aqui as mensagens do irmão Brana. O quinto selo, 459. Presta bem atenção. 459. Quinto selo. 459, 460. Quinto selo, quem está anotando. Agora, quero que vocês fiquem quietos, diante de Deus, reverentemente, enquanto vemos este selo aberto para nós, falando do quinto selo. Deus, amados, e cegar seus olhos, e enviá-los, porque a sua própria justiça requer julgamento do pecado. Pense nisso, sua justiça, sua santidade requer justiça. Uma lei sem uma penalidade não é lei. E as suas próprias leis, ele mesmo, ele não podia contestá-la e continuar sendo Deus. Tá vendo, irmãos? Deus não pode dizer algo aqui e depois chegar... Deus não pode dizer algo lá com Paulo e chegar no nosso dia aqui, algum teólogo aí, um estudioso, dizer, não, vamos mudar isso, vamos melhorar esse pensamento de Paulo assim, não é tão assim. Veja bem, se Deus disse algo lá e alguém tenta mudar o pensamento de Deus aqui, é o diabo. Deus não precisa de ninguém para melhorar seus pensamentos, amém, irmão? Amém. Porque os pensamentos de Deus são eternos. Amém. Aí ele diz no parágrafo 460, esta foi a razão pela qual Deus teve que se tornar homem. Ele não podia tomar um substituto, um filho que fosse. Não. Deus tornou ambos. Vê? Ele foi pai, ele foi o filho. Jesus se tornou tanto filho quanto Deus. A única forma pela qual ele poderia fazer isto do modo justo era Deus. Ele mesmo tinha que tomar a pena. Amém, irmãos? Amém. Não seria justo colocar isso sobre o ombro de outra pessoa. Então a pessoa que foi Jesus foi Deus, manifestado na carne, chamada Emanuel. Quinto selo, 459, 460. Sexto selo, dos 129. Sexto selo, 120. Isso aqui achei importante demais, olha só. Veja bem. Vejam bem. Havia um preço que tinha que ser pago. E este é a redenção. Sexto selo, 129. Há um determinado preço para a redenção. E ali não havia ninguém que pudesse pagá-lo. Assim como não havia ninguém para poder jurar. Deus fazia um juramento para Abraão e não havia ninguém para ele jurar maior do que ele, nem igual a ele. E jurou por si mesmo. Amém, irmãos? Amém. Não havendo ninguém maior do que ele ou igual a ele, ele jurou por si mesmo, dizendo a Abraão, certamente eu te abençoarei. Amém? Amém. Jurou por si mesmo. Então observe.
Então ele disse, fez suas leis, suas próprias leis de um parente redentor. Então eles não puderam encontrar ninguém. Todo homem nasceu do sexo, nasceu segundo o desejo sexual. Ele estava sob o pecado original, porque o pecado original é sexo. Por isso que as pessoas hoje não entendem a semente da serpente. Não entendem como é que o pecado entrou no mundo. Os irmãos entendem, irmãos? Veja para você ver. Todo homem nasceu do sexo. Satanás e Eva, então ele não poderia fazê-lo. Não havia nada nele. Nenhum santo papa, sacerdote, doutor em divindade, um anjo, um querubim. Ninguém poderia ser digno. Ele não podia ser um anjo, porque tinha que ser um parente. Ele tinha que ser um homem. 130. Então Deus mesmo, se tornou um parente, revestindo-se de carne humana através de um nascimento virginal. E então, através disso, criou as próprias células sanguíneas e criou-se um corpo para ele. E ele derramou o seu sangue. Aquele não era o sangue de um judeu. Jesus não era judeu e nem gentil. Ele era Deus. Aleluia. Amém. Ele era o sangue de Deus. A Bíblia diz que somos salvos pelo sangue de Deus. 131. O filho tem o sangue do pai. Nós sabemos disso. De qualquer modo, é o sexo masculino que produz a hemoglobina. Então descobrimos como a galinha põe o ovo. Ela pode botar um ovo, mas se o galo, o companheiro, não esteve com ela, ela nunca chocará. Os irmãos entendem? Amém. Ele não é fértil. A mulher é apenas uma incubadora que carrega o óvulo. Olha só. A Maria, por si mesma, já tinha um óvulo. Porque se ela tinha que dar semente para José, depois de casar, ela tinha que ter um óvulo em si. Amém, irmãos? Amém. Só que esse óvulo era pertencente a sexo. Então Deus tinha que criar ambos, tanto o gêmeos como o óvulo. Amém, irmãos? Amém. E deixando dela própria José, quando depois passar tudo. Amém, irmãos? Amém. Vê? Aí está. E neste caso, então, precisava de um varão. E o varão foi o próprio Deus mesmo. Amém? 132. Neste caso, o varão foi o próprio Deus, ele mesmo. E como eu digo, em cima e embaixo, grande é pequeno. Deus era tão grande que ele mesmo se tornou uma coisinha tão pequenina, um germezinho no ventre de uma virgem. Amém, irmão? Amém. E desenvolveu as células e o sangue, e nasceu, e foi criado na terra, e assim teve seu princípio inadulterado, sem nenhum desejo sexual nisso, de modo algum. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. A deidade de Jesus Cristo. Deixe nós pegar aqui. Deixa eu ver se eu vou achar fácil. A deidade de Jesus Cristo. Parágrafos 58, 59, 60. Olha o que o irmão Branham diz. Deidade de Jesus Cristo, 58, 59, 60. Portanto, quando Maria, não conhecendo nenhum varão, ela esteve com o macho Deus. Amém? Aí você fala assim, mas espera aí, pastor, se ela esteve com o macho Deus, qual foi o prazer que ela teve? O prazer foi o gozo de receber a palavra. Amém? Você não tem prazer quando recebe a palavra? Amém. Não é o prazer carnal quando você está com sua esposa, não. Eu estou falando do gozo espiritual. Amém. Do prazer espiritual. Ela esteve com o macho Deus. E então quando Deus disse, vou entrar dentro de você, ela disse, faça conforme a sua palavra. Amém. Aleluia. Aleluia. E ela cantou, ela até cantou um hino, né? No livro de Mateus, se eu não me engano, ela cantou até um hino. Ela falando, e Deus achou graça entre tantas. Amém, irmão? Ela achou graça diante de Deus entre tantas. É um privilégio. Não como a igreja católica diz mãe de Deus, não.
Não existe isso. Ela não foi, nunca foi a mãe de Deus. Ela é a filha de Deus. Vê? Não conhecendo nenhum varão, de idade de Jesus Cristo 58. Não conhecendo nenhum varão, ela esteve com o macho Deus, o Jeová Todo-Poderoso. E ele lhe fez sombra, e Deus é o Criador que criou a célula de sangue no ventre de Maria, não conhecendo nenhum varão de modo algum, e isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus para nos redimir da nossa vida que entra aqui nascida por desejo sexual. E logo que aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel na cruz do Calvário, estou lendo 59, e hoje tem o mesmo poder salvador. Amém, irmão? Hoje, depois de 2000 anos, tem o mesmo poder salvador. Redentor, santo, que teve no dia de transfusão, foi feito no Calvário. Você crê nisso? Isso é correto. Nós somos redimidos pelo sangue de Deus, comprados pelo sangue de Deus, salvos pelo sangue de Deus, libertos pelo sangue de Deus. 60. Como isto foi o sangue de Deus? Deus não tem sangue. Como poderia sê-lo? Porque foi o sangue criativo de Deus que ele criou. Amém? Para nos redimir, e veio e morou naquele mesmo corpo que ele criou. Deus tinha que sofrer tentação, porém ele não podia sofrer no espírito. Parágrafo 60, eu estou lendo, hein? Deus tinha que sofrer tentação, porém no espírito ele não podia. Ele tinha que sofrer na carne. Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação, ser tentado pelo diabo em riquezas e poderes e domínios e mulheres e tudo. Ele tinha que sofrer tudo isso. Ele não podia estar como Deus em espírito e sofrer. Ele tinha que estar em Deus em carne. Amém. Parágrafo 60. Amém? Vejam bem. E os dualistas, então, fazem uma bagunça. Os dualistas. A personificação do cristianismo. Olha só que interessante. A personificação do cristianismo, parágrafo 181. O Espírito Santo gerou o seu próprio corpo. Quem é o Espírito Santo? Deus. Vou repetir. O Espírito Santo gerou o seu próprio corpo para morar. Quando ele fez sombra sobre Maria e gerou uma célula sanguínea no ventre que trouxe o corpo, o Filho, Jesus, onde Deus, ele mesmo, se colocou aqui num tabernáculo na terra por 33 anos e meio. Aí você fala, mas pastor, foi 3 anos e meio. 3 anos e meio é o ministério, amém, irmão? 33 anos e meio. E foi feita uma propiciação por nossos pecados, para nos redimir e para trazer reconciliação entre o homem perdido. Vê você? Aí está. Era Deus, o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia! Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Parágrafo 596. Notem aqui. Quero que você observe. Ele morreu, não no espírito, porque Deus não morre no espírito. Verdade. Mas Deus morreu na carne. Ele somente morreu na carne. Seu espírito foi ao inferno. Pregou para as almas que estavam em prisão. 1 Pedro. Sua carne apenas morreu. Então ele a ressuscitou. Amém, irmão? Amém. Tornou vivo outra vez. Sua carne, que era seu próprio corpo. Esta é a palavra. Ele tem estado morta por anos e estava escondida pelos grandes intelectuais nesse tempo. Estava presa nesses rios denominacionais, mas ela está aqui de novo revelada. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Coisas que hão de ser. Parágrafo 28. Coisas que hão de ser, estamos terminando. Coisas que hão de ser. Então, quando ele disse aquilo,
Quando Isaías, Deus na boca de Isaías, Deus profetizando em Isaías como ele viria ao mundo. Então, quando ele disse aquilo, foi há 800 anos antes que acontecesse aquilo. Aquilo tinha que acontecer. Finalmente, aquelas palavras de Deus ancoraram no ventre de uma virgem e ela concebeu e trouxe Emanuel. Oh, Deus Santo. Uma criança nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Conselheiro, o Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade. Aquilo teve que ser daquela maneira, porque Deus havia falado através da boca de seu profeta. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Veja, a Bíblia diz que ele nos reconciliou consigo mesmo, não com outro. Consigo mesmo. Amém, irmãos? Consigo mesmo. Então você observa bem que a ideia politeísta, a ideia do trinitarianismo, a ideia do dualismo, é porque as pessoas não conseguem entender que todas estas coisas foi Deus mesmo que fez. Amém? Deus fez tudo isso. Eu estava mostrando para o pastor Luiz Mendes, lá em João Molevade, antes dele pregar na escola dominical, ele pegou esse estudo meu aqui, ó. E ontem eu estava vendo na internet, no YouTube, ele pegando os 2 estudos e dando na igreja ontem. Lá em Sorocaba, em São Paulo. Os 2 estudos ontem. Pega na internet, vocês vão ver. Refutando o dualismo. Vocês vão ver lá na internet, no YouTube, ele pregando usando os 2 estudos que eu dei para ele lá em João Molevade. Pregou agora domingo. Aí eu mostrando para ele, lá em João Molevade, eu mostrando para ele, Gênesis capítulo 1. Vamos ler? Vamos lá. Gênesis 1. A primeira vez no hebraico, a primeira vez que a palavra Elohim aparece na Bíblia é em Gênesis 1. E depois aparece lá na frente com Abraão, no capítulo 18. Gênesis 1. Gênesis 1. A primeira vez que Elohim aparece na Bíblia. E criou, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No léxico, no grego, está escrito assim, no princípio criou Elohim. A palavra Elohim está no plural. Você sabia que a palavra Elohim denota pluralidade? Você sabia que Elohim está no plural? Por que existe pluralidade em Elohim? Porque no conceito da pluralidade da palavra Elohim, Deus está vários conceitos, reúne todos os atributos. Amém, irmãos? Amém. Ele é curador, ele é salvador, ele é aquele que tem paz, ele é tudo. Amém, irmãos? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Criador, ele é tudo. Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo. Por isso que é Elohim, plural. Agora observe Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora aqui, os trinitarianos e os dualistas dizem, olha, ele está falando com alguém. Ele está falando com alguém. Ele está falando com os seus atributos. Amém, irmãos? Amém. Ele está falando com os seus atributos, sabendo que o homem viria cair. Ele sabia que o homem ia precisar de Jeová Shalom. Ele sabia que o homem teria paz. Queria ter paz. Ele saberia que o homem teria que ter um provento. Ele tinha que ser Jeová Jireh, Deus proverá. Amém, irmãos? Ele teria que ser Jeová Rafá para o homem, porque precisaria de cura. Ele tinha que ser curado. Amém, irmãos? Então, no versículo 26 diz, façamos. Olha o 27. E criaram. Tinha que ser, e criaram Deus o homem. Não, e criou. Amém, irmão? E criou. Ali já não é mais Elohim, já é Eloá, singular.
Elohim é todos os atributos de Deus, tudo que Deus tem, plural, muitas e muitas coisas, amém, irmão? Deus tem muitas e muitas e muitas variedades de coisas, plural, Elohim, mas quando Ele faz, é só Ele, amém, irmão? Eloá, e criou Deus, porque senão, lá em Gênesis 1 tinha que dizer assim, ó, no princípio criaram, não, é criou, singular, amém, irmão? Não, Deus não precisa de ajuda de ninguém para poder criar. Ele é o próprio Criador. Amém, irmão? Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Glória a Deus. Vamos cantar o hino, né, que eu prometi, né, irmão? Vamos cantar, vamos sentar. Eu prometi cantar o hino, vamos cantar. Vamos cantar, irmão Lafayette. Irmão Lafayette, nosso centro treino aqui. Está oferecendo, mas o que pode fazer? O rosto de Cristo. Deixa, irmão. Rapidinho que está gravando ainda. Dó. Rosto de Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Aleluia, Deus! De olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, me inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, pois assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.